Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pode Gestar e hoje, especialmente, a gente trouxe aqui para conversar com vocês uma profissional maravilhosa, Ana Luísa Albuquerque, ela que é nutricionista materno-infantil. Ana Lu, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Amanda. Está sendo um prazer compartilhar esse momento com você e com a Marina. Agradeço demais o convite e a confiança. Maravilha. Ana Lu, então vamos lá. Primeira perguntinha básica, né? Me conta uma coisa, você sempre quis ser nutricionista e sempre quis focar nessa área materno-infantil? Isso é engraçado, porque não tinha nada a ver com a nutrição. Quando eu pensei ali na época de vestibular, eu sempre falei que queria fazer direito. Meu Deus! Não tinha nada a ver, mudou né, muito. com a área de saúde. E aí, no final do ensino médio, eu comecei a entrar nesse mundo. Só que totalmente voltado à estética, emagrecimento, enfim. Aí fui para nutrição. Aí dentro da nutrição, eu gostava muito da área comportamental. Então foi onde eu comecei a me identificar mais. Eu pensava que eu iria para a questão de comportamento disfuncional com a comida, quem tem aquela relação de ansiedade emocional, né, com a alimentação. Distúrbios alimentares. Distúrbios alimentares, Boa. isso. Só que, quando eu comecei a estudar distúrbios alimentares, eu comecei a identificar que tudo voltava para a gestação. Então, estava cá eu, né, sempre olhando para a nutrição infantil, só que eu pensava, de jeito nenhum, que eu vou trabalhar com a parte materna e infantil, isso não é para mim, porque eu vi minha mãe a vida toda trabalhando com criança, que ela é psicopedagoga, então, eu dizia, com certeza não vou fazer nada relacionado. E aí a gente terminou indo para a materna infantil. Não teve jeito. Não teve jeito e foi a melhor escolha que eu fiz, assim, de certeza. Ah, que coisa boa. E a nutrição materno-infantil, você acompanha mulheres, então, desde a gravidez? Acho que até antes, né, Ana Lu? Na pré-concepção. Né? Então, você faz esse acompanhamento de pré-concepção, acompanha ela durante todo o período ali gestacional e também os bebês, né? Exato. São 3 ciclos que eu costumo dizer que eu acompanho, né? Desde o período que aquela mulher, o casal, decide engravidar, a gente começa a fazer aquele preparo metabólico para vir ali uma gestação pré-natal muito mais tranquilo, a gravidez e finalizo na primeira infância. Então, são os principais ciclos que eu atendo atualmente. Ah, então o bebezinho nasce, então ali, introdução alimentar, né? Até qual idade, mais ou menos? Até os 5 aninhos. Até os 5 anos, meu Deus. E a gente sabe, né? A importância de fazer esse acompanhamento nutricional. E como é difícil. E como... É desafiador. Meu Deus, é muito desafiador. E aí, volta um pouquinho ali, porque a gente já conversou aqui, né? Sobre avaliação pré-concepcional, enfim. Então, a gente vê como... um acompanhamento nutricional, né, uma boa suplementação, ela pode otimizar o processo desses casais, né, Ana Luz? Chega muito para você, assim, casais que precisam... E, assim, não só... Você faz esse acompanhamento do casal, é mais a mulher. O correto seria vir o casal, só que os homens têm uma resistência maior de chegar até a parte nutricional, até de fazer exames. Não sei se você tem essa... Muito, né? eu acho que é geral, né? Eu acho que todas as especialidades. Assim, os homens, eles vão geralmente porque a esposa está obrigando Fica a ir. ali, né? Então, eu atendo mais mulheres, mas o ideal seria sempre o casal buscar esse acompanhamento. Quando o casal chegar para mim, é porque já está normalmente no processo de infertilidade. E aí, assim, a nutrição é o que eles ainda não fizeram. Só que, na verdade, deveria ser o contrário. A nutrição deveria ser a primeira coisa a ser feita. Porque eu sempre digo que, independente do método de reprodução, se vai ser por um método mais complexo, como a FIV, ou natural, a nutrição é a base. Porque é a parte metabólica que vai estar ali reproduzindo, né? Na qualidade do óvulo e do espermatozoide, que é o que vai formar ali. Além do que a gente está agindo na parte profilática, né? Evitando Exatamente. Muita coisa que pode dar errado na própria gestação e no processo da fertilização, né? Isso mesmo, Marina. Homens, entendam, tá? Nessa avaliação pré-concepcional, vocês são essenciais. Porque o bebezinho que vai ser formado ali é 50% da mulher, mas é 50% seu, meu colega. Exatamente. Exatamente. Então, eu brinco, né? Quando eu faço muita consulta pré-concepcional, eu brinco, olha, aqui eu vou elencar vários cuidados, né, que vão precisar existir, mas os cuidados são do casal, né? Eu falo assim, é um trabalho em conjunto, é uma força-tarefa em conjunto. Não adianta a mulher chegar pra mim, não, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu fiz meus exames, eu suplemento, nananã, e o homem tá lá, sedentário, bebe, fuma, não faz uso da suplementação. Então, assim, a gente entende que precisa desse trabalho em conjunto. Aí eu falo, depois que ela engravidar, né? Aí tchau pra você, né? Aí eu não Acabou pego a sua mais parte. eu não pego mais no seu pé. E a gente realmente foca na mulher. Mas realmente é difícil. Os homens
na maioria das vezes, eles não entendem que também eles têm uma importância gigantesca e extrema nesse Mas sabe por processo. quê, amiga? Eu acho que hoje em dia as mulheres estão engravidando mais tarde, né? Os casais estão procurando essa... E aí, o que é muito importante de entender é que não é só a fertilidade, a qualidade disso é muito importante. A qualidade dos óvulos, a qualidade do espermatozoide. Então, isso faz toda a diferença. O seu estilo de vida, né? A sua nutrição, faz toda a diferença para a qualidade. Que a gente sabe aí que depois dos 35, gente, é uma ladeira mesmo, abaixo, em questão de fertilidade, principalmente para a mulher, mas a gente vai precisar focar muito na questão da qualidade desses gametas, né? Dos óvulos e dos espermatozoides. Para que, já que é mais difícil engravidar, que quando engravide seja uma gestação que vá para frente, que dê tudo certo, né? Que seja saudável para todo mundo. Então, o homem faz toda a diferença, né? Nesse sentido. Exatamente. Eu sempre até falo assim, que não basta chegar no positivo, né? É preciso manter no mínimo 40 semanas de uma gestação com qualidade, para não ter um parto prematuro, uma internação neonatal, tantas complicações, né, Amanda? Que essa parte você acompanha aí de perto. Então, assim, a gente vê que realmente faz diferença todo esse cuidado pré-concepcional. Ô, Ana Lu, você continua acompanhando a mãe, assim, num pós-parto, parte de alimentação na amamentação e tudo mais? Sim, acompanho também as gestantes, as puérperas, né, no pós-parto. E, assim, é impressionante também como a nutrição auxilia no sentido de uma recuperação tecidual melhor, uma disposição melhor dentro daquela rotina possível. Até brinco, como é o sono? Não dá para perguntar nessa fase sobre isso. Mas dá para garantir um pouco mais de qualidade de vida para essa mãe no pós-parto também. Muito bem. E assim, eu sou aquela... vocês sabem, né? Mas assim, eu sou aquela obstetra que eu sou muito chata em relação à parte de suplementação de vitaminas, enfim. Porque a gente sabe como isso otimiza. Com certeza. Como a gente sabe que isso otimiza. E assim, você vai... Aí chega, né? A gente vai... Eu compartilho muitas pacientes com a Ana Lu. Então, a gente sempre tem essa conversa, né, Ana Lu? E aí, tem pacientes que chegam para mim e falam assim... eu fui, né? Você me deu a receita lá da suplementação das vitaminas para manipular, enfim. Aí chega a avó, né? Meu Deus, na minha época não tinha nada disso. E todo mundo, os meninos nasciam tudo bem, dava tudo certo, enfim. Só que a gente precisa entender também que, assim, lógico que a medicina, ela evolui, né? E a gente tem que saber aproveitar isso. Mas também, hoje, a sociedade, a alimentação, né, da sociedade não é a mesma de 50, 60 anos atrás. Eu ia falar isso, eu vou ter que defender essa avó um pouco. Porque realmente acontece, né? A alimentação de hoje não é igual a de 50 anos atrás. Então, há 50 anos atrás, a alimentação ela era muito mais limpa, né? Natural. Hoje, até quando você tenta fazer uma alimentação certinha, a gente ainda tem muita coisa envolvida, né, Ana Lu? Muito industrializado, né? Além da alimentação, também tem o fator idade, né? Que as mulheres engravidavam muito mais jovens. Então, a idade também é um fator protetivo aí para a gravidez. Mas a alimentação, além de ter mudado, o solo mudou. A gente tem uma quantidade maior de agrotóxico. Eu até digo que quem come bem ainda não come bem o suficiente. Porque é um problema que vem de base. Então, a nossa estrutura social mudou. Não dá para a gente considerar um pré-natal de 40 anos atrás com um pré-natal atual. E outra coisa, Amanda, também é porque até nascia bem, ok. Mas as comorbidades ao longo da vida apareciam. Só que ninguém linkava ao período uterino. Também. Hoje em dia a gente começou a falar mais sobre isso, né? Que a gente começou a entender que coisas atuais foram iniciadas lá na gestação. Ok, nasceu, mas como foi a vida, né? Ao longo do tempo. Então, esses são pontos para a gente discutir com o paciente também, né? Então, assim, a suplementação, uma alimentação, né, seguida de uma boa suplementação. Na verdade, assim, viu, minha gente? Todo mundo no mundo deveria fazer uso de fazer uma suplementação, né? Provavelmente sim. Vitaminas, micronutrientes, enfim. Então, todo mundo no mundo. Agora, imagina uma mulher que quer engravidar. Agora, imagina uma mulher que está grávida. Agora, imagina uma mulher que está amamentando. Não tem como. Não tem como. Olha, eu vou falar, deve chegar para você também. Mas chega assim para mim, muitas vezes, pacientes assim. Aí eu, tá fazendo... Já estava fazendo outro pré-natal, enfim. Tá fazendo uso de alguma vitamina? Tô tomando o ácido fólico e o ferro. Aí eu... Bem clássica essa. Aí eu, mais alguma coisa? Ômega 3, as vitaminas de complexo B, o ácido fólico, o metfolato, vitamina D, zinco, magnésio, selênio. Aí ela...
Não, aí eu, meu Deus, então vamos te organizar, né? Eu encaminho para Ana Lu, resolve isso daqui. Porque a gente sabe que precisa, né, Ana Lu? E fazendo um bom acompanhamento nutricional, a gente consegue aí alavancar, a gente consegue otimizar todo esse processo da mulher na gestação. Sem dúvida. E o que acontece na gestação não acaba no parto, que é outra coisa muito importante de internalizar na mente da nossa paciente, porque vai repercutir tanto para ela. Eu já atendi mulheres em idade reprodutiva mais tardia que tiveram gestações lá aos 20 anos e que desenvolveram problemas hipertensivos, diabetes para a vida, porque foram coisas não tratadas no pré-natal. Hoje em dia eu ainda acho que é muito subdiagnosticado, né, a depender do acompanhamento, imagine, né, lá atrás. Então isso repercute, não é uma coisa que encerrou ali naquele parto, né? Então, é para a vida toda o que acontece ali naquele momento. E não só para a mãe, como para o bebê. Ainda mais falando ali da diabetes gestacional, né? Isso vai aumentar, assim, o risco desse bebê ter obesidade, ter dislipidemia, ter diabetes, inclusive, né? Na infância, adolescência, na fase adulta. Então, realmente, assim, é entender a importância, né? Eu acho que o que a gente deveria focar é fazer essas mulheres entenderem a importância da suplementação. Durante e pós-gestação. E lembrar que suplementação, gente, é suplementação. Isso não impede, né? Isso não muda o fato de você tem que comer. Né? Você tem que comer esses nutrientes e a suplementação serve para ajudar a atingir os níveis que são necessários em cada fase que a gente está falando. Perfeito, Marina. É exatamente isso. Porque a alimentação a gente tem no mínimo 3 vezes ao dia. Eu digo que é 3 oportunidades de cuidado. A suplementação a gente faz uma vez ao dia. Então, a conta não fecha, né? Não tem suplemento que salve estilo de vida ruim, mas a gente vai sempre estar ali tentando otimizar. Claro que cada gestante tem suas particularidades, a fisiologia é difícil para a gestante, a gente lida com isso diariamente, né? Mas a gente vai tentando reduzir alguns danos e a alimentação ela é a base para que tudo flua de forma excepcional, até para a formação do paladar desse bebê. Porque ali por volta das 16, 18 semanas, o líquido amniótico vai mudando ali as percepções de sabores, né? Então, isso é um desfecho importante para a introdução alimentar. Então, eu digo, a introdução alimentar começa na gravidez e o suplemento não vai trazer isso, né? Então, essas avaliações precisam de uma boa base alimentar, sim. E eu pego muita paciente assim, diabetes descompensada, né? A gente vê muito. Paciente com diabetes descompensada, paciente com alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia, enfim, várias comorbidades que quando a gente faz esse acompanhamento multidisciplinar, né? Um acompanhamento com obstetra, um acompanhamento com nutricionista, a gente consegue otimizar. Então, quantas e quantas vezes, né? A gente vê assim, eu vejo sempre você, não só agora falando da gestação, mas várias vezes eu vejo você postando no Instagram. A paciente estava anos tentando engravidar, né? Um quadro de infertilidade e tudo. Aí começa a fazer um acompanhamento com a Ana Lu. Fica toda assim, toda certinha. Aí manda foto lá. Consegui o beta positivo. Então, é uma alegria muito grande, demais, né? Poder vivenciar e proporcionar, né? Colaborar com isso para essas pacientes. Você vê, tem muito caso assim, né, Ana Lu? Tem muitos casos assim. Inclusive, às vezes, tem paciente que está na fertilização in vitro e que engravida naturalmente no processo. É assim, surreal. Tem casos que nem eu falo, não, gente, não tem como. Nem a gente acredita. Nem a gente acredita. Mas, né, acontece alguma coisa ali metabolicamente e essa paciente responde. Fertilidade é sintoma. Fertilidade é sintoma. Ela vai estar identificando alguma coisa metabolicamente que não tá bem. Porque o natural seria que a gente conseguisse ali reproduzir, né? Cada ciclo é uma oportunidade. Então, o que é que está havendo? O que é que está impedindo ali o meu corpo? Obviamente, existem outras questões também, né? Ali morfológicas, enfim, trompas e outros aspectos. Mas, se não tem uma infertilidade diagnosticada, que é aquela infertilidade sem causa aparente, alguma coisa está errada. E é justamente onde a nutrição muitas vezes pode intervir e viabilizar aí essa concepção, esse sonho. Agora, você imagina, Vamos imaginar aqui um casal que fez todos os exames, né? Tá tentando engravidar ali, mais de 1 ano, né? 2 anos, 3 anos, enfim, fez todos os exames e não consegue encontrar nos exames, né? Numa esterossalpingografia para a gente avaliar as trompas, que é o exame que a gente avalia a permeabilidade das trompas, e aí faz ultrassom, faz isso, o homem faz o espermograma e tá ali, ok. E simplesmente não tem uma causa. Exato. Mas é um casal que não consegue engravidar. E aí já está pensando em partir para uma fertilização in vitro, né? Em alguma técnica mais avançada de reprodução. Aí, ok. Aí vai na Ana Lu, né? Vai na nutricionista.
É bem como Já ela mesma tava- disse, a nutricionista É é, a sempre última. a última. Exato. E aí, ok. Não, mas já tentamos de tudo, já fizemos todos os Isso. exames, né? E não tá indo de forma natural. Enfim, vamos fazer uma FIV. Aí, não, mas vai lá no nutricionista, né? Faz um acompanhamento. Aí vai lá, faz um acompanhamento. Passa a se alimentar melhor. Passa a fazer uso de suplementos, né? Ideais para aquele momento. E aí dá 2, 3 meses, um beta positivo. A pessoa, que bruxaria, que mágica é Que essa? bruxaria é essa? Eu não acredito que eu gastei tanto com o exame pra ser tão simples. Pois é, né? Mas isso acontece mesmo, gente, com uma certa frequência. Mais do que às vezes eu poderia esperar. Então é impressionante. O corpo responde, a gente está sempre dando algum estímulo, né? E ele vai dando ali validações do que a gente está fazendo. Eu acho que a concepção é muito essa construção de caminho mesmo. Minha gente, faz o básico. Vai. O básico sempre dá certo. Faz o básico bem básico bem feito. feito. O básico Sempre bem dá feito. certo, exatamente. Então, assim, não é. É um combo, tá? É um combo. Você precisa ter uma alimentação balanceada, saudável, né? Você precisa fazer atividade física. Você precisa diminuir o álcool, cortar praticamente o álcool. Você precisa parar de fumar. O café também. Você precisa. Ai, vai. Vamos falar do Pega nesse ponto, esse ponto me pega. Não. Sensível, Vai, né? É um tópico ponto sensível, sensível. tópico Ponto sensível sensível, agora. é. Ana Lu, fala do Inclusive, café. meu cafezinho aqui. Mas, amiga, você não está tentando. Eu acho, né? Eu acho. Por enquanto, a Quem Celina tá sabe? valendo por 5. Tá ótimo. Ana Lu, vai. Tema sensível e polêmico. Tá, Fala do café. Vamos falar do café. Então, o café na fertilidade, alguns estudos mostram que ele pode piorar um pouquinho a maturação folicular. Então, ele tem um efeito um pouco negativo no processo do folículo mesmo ali que está sendo produzido. E o segundo momento que teria mais impacto com a concepção seria na implantação do embrião. Então, o uso de cafeína excessivo pode dificultar a implantação embrionária, aumentar o risco de perda gestacional até as 12 semanas. Então, são o que os estudos associam, só que a gente não sabe qual é o momento da concepção exata. Então, fica muito complicado para falar para a paciente, você vai tomar café até o 15º dia do ciclo, né? Muito um viés complexo. E, às vezes, a paciente já tem endometriose, que é uma condição que vai dificultar a implantação também embrionária, que pode dificultar essa receptividade endometrial, e a cafeína estaria trazendo mais prejuízos. Então, é como se a gente estivesse somando um fator. Eu avalio muito assim, o que ela tem de base. Se é uma paciente que não tem nenhuma comorbidade associada da parte reprodutiva, ainda é tolerável em alguns momentos ali do ciclo reprodutivo. Mas se já é uma paciente que tem outras questões, eu evito somar riscos. E aí eu sempre verbalizo isso para elas, porque eu acho que quando a paciente entende, ela mesmo cria autonomia, ela decide se aquilo faz ali sentido para ela ou não, né? O que é que vale a pena naquele momento. Perfeito. E o café, lembrar, tá, gente? Não é só o café que tem cafeína, porque o grande problema é a Exato. cafeína em excesso, como a Ana Lu Exato. falou. Então, não é só o café que tem cafeína. Então, dá exemplo assim, de outros alimentos, bebidas, enfim, que contém e que a gente precisa reduzir. Refrigerantes. Então, muita gente vai para Coca Zero. Tem cafeína. Acha que está arrasando, né? Mas está lá a cafeína e outros compostos. Chás estimulantes, o chá preto, né, que também tem a quantidade de cafeína. A gente tem também guaranás com cafeína, né, que são adicionados. Energético. Energético é super complicado para a fertilidade. Seria assim um linkado de pior bebida para a parte reprodutiva masculina, inclusive. Fica a dica, hein? Fica a dica de aí. ouro. Dica de ouro essa. Chocolates mais amargos também tem uma quantidade de cafeína. Então, tudo isso termina somando ali no dia a dia. E termogênicos, né? Aqueles Super coffee. enfim. Eita, meu Deus. Falar marcas aqui. Já estou falando. Não pode falar marca pra ver se elas patrocinam a gente. Então, é isso. São coisas que a gente vai reduzindo, né? Ali na jornada. Olha só, tá vendo, amiga? Café. Eu tô lascada. Se eu quiser outro, eu tomo muito café. Mas, Ana Lu, existe uma dose, assim, minimamente segura? Vamos falar, aquela paciente chega assim, Ana Lu, tá, eu tomo muito café, né, eu vou diminuir meu consumo, mas, assim, uma xicarazinha de café no dia, né, evitando os outros alimentos que contêm cafeína, ainda assim... Eu sempre falo assim, né? Se toma, sei lá, 6 xícaras. Tem gente que toma. Eu tomo, gente. Se eu passar o dia no consultório, Eu também. Então, se você reduzir 50%, já é uma grande redução. Então, a Perfeito. gente vai fazendo dessa forma, porque cada um é uma realidade. Não dá para chegar para uma paciente que vive à base de café e falar, olha, você vai sair daqui sem tomar café. Isso não vai acontecer na prática.
Então, a gente precisa ter esse feeling também para conseguir alcançar o paciente. Porque senão ele vai sair da porta, ela não entendeu nada do que eu falei e eu não vou seguir. A gente termina não tendo o Uma resultado adesão, esperado, né? A adesão, exato. Mas eu acho que, gente, é um período, né? É um pequeno período aí. Mas assim, agora eu vou entrevistar a Amanda. E aí, amiga, você libera café para suas gestantes? Então, tópico sensível também. Tópico sensível 2. Então, em relação... Eu, como Ana Lu, eu avalio muito o perfil da paciente, né? Tem paciente que chega pra mim assim, olha, doutora Amanda, se você falar que eu não posso botar uma gota de café na boca, eu vou ter enxaqueca. Eu vou, né? Então, a gente tem que entender o perfil e a individualidade daquela paciente. Então, eu falo assim, olha, se você puder e conseguir parar, é o melhor cenário. Esse é o melhor cenário. Ah, não, mal bebo café, tomo uma vez ou outra. Então, se você conseguir cortar, maravilha. Agora, tem aquelas pacientes, né, que não consegue, que ela já faz um consumo muito grande do café, então fala assim, olha, uma xicarazinha, mas não é uma caneca, né? Não é uma dois xícaras, não é dois dedinhos assim. Então, assim, uma xicarazinha de café no dia, ok, mas evitando refrigerante, evitando energético, evitando outros alimentos que contenham muita cafeína, chocolate meio amargo, enfim, porque a gente reduz. Antes existiam estudos que consideravam que até 200 miligramas de cafeína no dia era liberado. Mas aí já tem outros estudos mais novos, né, Ana Lu, falando que nem isso, né? Na verdade, é porque a questão das 200 miligramas de cafeína foi um consenso médico, né? Não tem nem nada que respalde a gente nesses 200 miligramas de cafeína. O que a gente faz é realmente essa observação de qual é o histórico dessa paciente, como é que ela engravidou, é uma gestação de risco, não é? Então, são condutas que só na prática para a gente ir norteando. O ideal, o cenário ideal é realmente retirar o café, principalmente na gestação, porque eu não sei se isso vai acontecer os efeitos da cafeína com 100 miligramas ou 200. Qual é a tolerância de cada paciente? Isso é complicado para a gente conseguir ali aferir, né? Mas eu oriento, eu dou a informação. Eu digo, o que a gente sabe da cafeína é isso, os efeitos são esses. Se vai ser com 200 miligramas, com mais ou com menos, eu não tenho como lhe dizer. É um consenso. Fica ao seu critério. A gente não pode mexer com a autonomia da paciente, né? A gente explica e mostra. Eu, no comecinho da gravidez, a Amanda disse, não toma café. Toma uma xicrinha só. Eu tomava uma xicrinha de vez em quando, mas acabou que eu me acostumei a ficar sem café. Olha só que coisa. A gente hábito, né? É hábito, exatamente. E aí, eu acho que do primeiro trimestre pra frente, eu já nem tomava mais, zero. Agora, eu vou entrar num outro tópico polêmico que, assim, me interessa muito, na verdade. Olha só, vamos lá. Passou de podcast pra consulta, tá? Pra consulta. Chá. Gente, chá. Eu amo chá. Eu amo todo tipo de chá. Por que chá é um problema na gestação e quais você libera? Nenhum. Não acredito! Não, pera, chá de erva, chá nenhum. Mas chás toleráveis, seguros, né? Na gestação seria o de gengibre. Inclusive, assim, todo mundo fica chocado. Pois é, eu estou. Chá de gengibre é seguro. Chá de frutas. E chá de frutas, isso. Sol, querida. Agora, Tá? ervas, Beijos, sim. sol. Porque tem um efeito hepatotóxico, né? O feto não conseguiria ali metabolizar adequadamente. Então, seria um risco a nível fetal, porque ficaria ali circulante para ele aquela erva. Meu Deus, até aquelas calmantes, e se for pra Até acalmar o bebê? Tem gente que fala assim, mas um Pode, chazinho de capim santo, um chazinho de camomila. É. A gente não tem essa segurança Não de tem, falar que tá tudo É a mesma bem. coisa da cafeína, nesse caso, assim, né? A gente não consegue saber quanto é que o feto metaboliza ou não. Mas Verdade. como o gengibre é uma raiz, pode. Inclusive, é ótimo para paciente que está nauseada, né? Exato, Vomitando exato. muito. Um chazinho de gengibre com limão ajuda muito, né? Muito. Ai, muito legal. Até o extrato a gente pode usar também, né? Fazer na manipulação, um extratozinho de gengibre para enjoo, é interessante. Muito bom. Olha. Então, olha aí, Coisas gente. naturais, Chá que você pode tomar na gravidez. Chá de gengibre e chá de frutas, meu amor. E é isso. É isso. Olha, mas eu perguntei por curiosidade, mas eu não tomei chá na gravidez. Mas muita gente toma. Isso é uma Porque coisa tem muito gente que frequente, acha que... um chazinho de camomila. Não vai fazer Sim, eu mal, sempre escutei isso, Um né? chazinho de camomila pra dormir. Pessoal, é do sul que toma chimarrão? Sim. É lotado de café, topado de cafeína, né? é, Também. Não. chimarrão, Agora esquecemos. imagina o pessoal de lá. Porque eles Não, são gente, todo mas dia não é lá. só no sul, não. Ali no Mato Grosso, na região, que eles tomam os tererés. Inclusive, a minha irmã toma muito. Luísa, pode parar de tomar tereré. É que ela tá tentando engravidar. Não tome mais o tereré. Porque o tereré é a mesma coisa que o chimarrão, só que tomado gelado. Entendeu? Essa é a entendi. diferença. Mas toma-se pelo mesmo... a cuia? Não é. Tem um nome. Acho que é cuia.
aquele negocinho. mesmo canudinho, enfim, Sim. eu acho até que é a mesma erva, só que como toma gelado, aí tem ela com menta, ela Uma com não sei o quê. variação. Porque aí fica bem refrescante, inclusive é uma delícia. Mas eu não tenho costume de tomar o tereré, mas ele também tá lotado de cafeína, provavelmente. Com certeza. E assim, É Ana, erva mate, né? Ela tem, né? Tem Muita. cafeína. Ah, tem. olha aí. Então, assim, eu acho que às vezes é muito difícil você que vai avaliar ali, né, a individualidade daquela mulher na gravidez. Então, eu acho que é muito difícil, às vezes, fazer essa condução. Porque também a mulher grávida, ela tá assim, né, flutuações hormonais, Nossa, sim. muita coisa acontecendo, ganho de peso. Vamos falar de peso? Vamos falar de ganho de peso na gravidez? Você faz esse acompanhamento e aí você identifica e conversa com ela, pra você, né, saudável ganhar até tantos quilos, você faz esse direcionamento? Faço. Na primeira consulta, eu calculo o IMC dela prévia à gestação e eu digo, olha, a gente tem até X quilos para ganhar. No primeiro trimestre eu indico que não ganhe nada para a gente conseguir distribuir isso entre o segundo e o terceiro trimestre. Só que é justamente, eu acho que quem trabalha com gestante, quem se diferencia nesse mercado, é quem tem esse feeling, Amanda. Eu acho que tudo volta para essa forma de falar, qual vai ser a abordagem, porque ela vai ter adesão muito a depender de como a gente vai estar ali conduzido, né? E eu sempre falo, o peso é mais um parâmetro, ele não é o seu pré-natal. Porque eu acompanho mulheres, principalmente quem vem de gestação de FIV, que eu sei que tem um estilo de vida bom. E mesmo assim faz o ganho de peso mais elevado e mais rápido. É impressionante. Pacientes com endometriose, o peso vai muito mais rápido. E é uma Sério, paciente- Ana Lu, você vê isso na prática clínica? Muito, muito. Então, eu sempre digo, olha, o peso é mais um referencial, mas a gente vai estar acompanhando o ultrassom. Você sabe que eu sou um pouquinho, né? Ela os bebês na ultrassom, porque para mim é o melhor parâmetro de avaliação nutricional. Perfeito. Os exames, né? Como é que você tá, sua qualidade de vida. Então, o peso, ele faz uma somatória. Também não deixa a paciente, assim, Isso. assustada com o peso, Isso. né? Porque gestante é um mundo. Então, a cabeça da gestante já está um pouco mexida, a parte hormonal. Então, eu geralmente norteio dessa forma. E assim, o que a Ana Lu tá falando de acompanhamento de ultrassonografias é porque, gente, acredite, a gente vai acompanhar o desenvolvimento do seu bebê, se está tudo certo, é pela ultrassom, não é pelo peso que você ganha. Então, se a sua mãe, a sua avó, a sua sogra falou que você tem que comer por 2, fala aí, Ana Lu, precisa comer por 2? A De grávida jeito precisa nenhum, comer por 2? Não deve comer por 2, não deve. Se deve nutrir por 2, né? Mas comer em volume, não. Exatamente. E eu vejo muita paciente que já chega, às vezes, no meio do pré-natal, que ganhou muito peso e o bebê é um bebê restrito. Então, é justamente por quê? Porque não comeu o que deveria, né? Está comendo... Eu digo que carboidrato engorda a mãe e proteína engorda o bebê. Então, geralmente, quando está muito desequilibrado, a gente vê isso, né, Amanda? O peso dispara na balança e o bebê está ali com restrição de crescimento fetal. Então, Exatamente. já começa daí a conversa. E eu tenho pacientes que ganham 7 quilos a gravidez toda e o bebê está numa curva maravilhosa de ritmo de crescimento. Então, o peso da mãe não reflete a nutrição fetal, de certeza. Mas é por isso também que a nutrição, a avaliação do bebê na ultrassonografia é interessante. Por quê? Porque se a gente identifica assim, o bebê está com uma restrição de crescimento, ou seja, ele não está ganhando peso adequadamente ali. Sim. O bebê está com uma restrição de crescimento. Gente, a nutrição, ela consegue intervir nisso. Então, assim, eu tenho muitas pacientes que o bebê está com restrição, ou é um bebê GIG, né, que é um bebê grande para a idade gestacional, e aí eu vejo a ultrassom e falo assim, vai na nutricionista. Aí eu mando ela para Ana Lu, e aí a gente consegue reverter isso através de alimentação e suplementação. Gente, olha, tem noção isso aqui que a gente tá falando? Olha isso, seu bebê tá com restrição, não tá ganhando peso adequadamente, ou tá ganhando muito peso, e aí você vai no nutricionista, você faz um balanceamento, né, de alimentação, de suplementação, e a gente consegue mudar essa realidade. Então, assim, a gente sabe que mães que estão fazendo bebê com restrição de crescimento precisam comer mais proteína, né? Ah, outra coisa, whey na gravidez. Seguro. Creatina. Seguro também. Então, assim, acho que muita paciente fica, meu Deus, eu posso tomar whey, Isso, mas é fonte proteica, né? Exatamente. O whey é só mais uma forma de... É uma suplementação de proteína. Né? Geralmente, a gestante ela vai ter realmente uma dificuldade ali de metabolizar
proteína, então o whey pode ser uma forma de facilitar na rotina dela, porque ela não aguenta muitos volumes ali de carne, né, ao longo do dia, ou enfim. E gente, eu que faço ultrassom, eu vou falar uma coisa pra vocês. O bebê de vocês vai te denunciar. Vai. Ele vai te denunciar, porque não adianta você dizer que tá comendo bem, eu vou lá e faço o exame e o bebê tá com o abdômen, né, circunferência abdominal maior do que o esperado, ou o líquido maior do que esperado, que também mostra pra gente que essa mulher tá comendo carboidrato demais. Então não adianta dizer, não, eu não como não. Seu bebê vai te entregar. Vai. As crianças já entregando amanhã já é. E o contrário também é verdadeiro. O bebê que é muito pequenininho, e mesmo a gente fazendo a suplementação, tá tomando direitinho as vitaminas, tá tomando... Não, tô... E o bebê pequeno demais. E aí a gente também identifica o bebê muito pequeno, os bebês restritos, a gente vê se não tem nenhuma outra patologia, né, que justifique. Mas quando não tem, é nutricional. É nutricional. E eu já cheguei a falar muitas vezes para paciente, viu? Tem que tomar whey. Eu ali mesmo no consultório eu já falo, olha, suplementa com whey. Porque a mãe vem junto e fala, mas ela não come, viu, doutora? Ela não come nada. Os maridos e as mães entregam. Sim, sim. E aí é sempre assim, eu peço pra ela comer carne e ela não come. Então vai tomar whey. Muitas delas falam pra mim, mas o whey, aquele de academia, pode? Pode, é proteína, né? Então você tem que suplementar. E uma outra coisa que elas vivem falando pra mim que realmente muda muito o percentil do bebê, eu nunca vi. Preciso fazer um estudo em relação a isso. É a tal da vitamina de abacate. Gente, muito, amiga, muito. Eu vejo muito bebê que tá ali no percentil, não chega a ser restrito, mas um bebê pequenininho, e aí falo pra ela, né, ou a mãe fala, tá vendo, eu falei pra você tomar vitamina de abacate, aí eu digo, então volta daqui uma semana que nós vamos acompanhar, né, o percentil do bebê, o Doppler e tudo, quando ela volta, já aumentou, e aí a mãe ainda fala, te avisei que tomar vitamina de abacate e aí, é bom. Tem fundamento? É isso mesmo, não, o abacate ele é uma fonte disso tudo? Mas assim, faz algum sentido, porque o abacate é um alimento super rico, né, em gorduras boas, então pode ali talvez melhorar o funcionamento placentário, talvez, e melhorar o aporte calórico da dieta. Porque muitas vezes a gestante também ela come menos do que ela deveria, não faz adequação de acordo com o trimestre. Então a gravidez evoluiu, o bebezinho cresceu, mas ela ainda está no consumo calórico inferior. Então, talvez o abacate sirva aí para subir essa curva de ingesta, porque ele é um alimento bastante calórico. E garantir ali a energia para esse bebê, né? Então, pode ser uma linha de raciocínio. Eu tô vendo assim, na prática funciona. Já ouvi falar sobre isso, já ouvi. Já me disseram também essa história da vitamina de abacate. Tá vendo? Mas você vê, né, gente? Uma nova habilidade, amor. Amiga, quando precisar, vitamina de abacate, né? Mas a gente sabe, né? A gente tá falando aqui da vitamina de abacate, mas vários alimentos, né, que a gente consome tem o poder de mudar mesmo aquela realidade. Então, vamos supor, a gente pega muito, né, paciente com anemia, paciente com a ferritina muito baixa. Então, sim, né, muitas vezes a gente vai precisar fazer uma suplementação, às vezes nem só uma suplementação oral, né, uma suplementação endovenosa, mas a gente também tem que orientar essa mulher a mudar na alimentação, porque, vamos supor, falando aqui de anemia, a gente sabe, né, que através dos alimentos a gente consegue consumir muita coisa, né? Sim. Dentro desse ponto da restrição de crescimento, eu sempre tento frisar assim, que a gente tem que identificar de onde está faltando. Geralmente é proteína, mas pode ser uma ferritina muito baixa, pode ser o complexo B, enfim, pode ser N causas, pode ser uma ingesta calórica reduzida. Então, a restrição ela só vai ser corrigida se a gente identificar a causa. E essa tríade, assim, né, a ultrassom, o obstetra que está atento à ultrassom, que é a Amanda, essa obstetra, a gente consegue fazer uma prevenção muito legal, porque a gente consegue identificar o bebê caindo antes dele, de fato, estar restrito. Isso. E a gente corrige antes de ter ali o problema. Então, é uma equipe que precisa funcionar em conjunto, assim, o ultrassonografista com a obstetra e a nutrição, né? E sobre a parte alimentar, a gente sempre vai estar corrigindo de acordo com a necessidade. Não tem uma receita de bolo, uma receita padrão. Eu tenho pacientes que já vêm tomando whey, porque estava com restrição e viu, alguém falou, orientou, e não tinha meta proteica ainda atingida, porque ele é só mais uma fonte de proteína. Se eu tenho uma refeição com whey e as outras todas desequilibradas, o whey não vai fazer nada, né? Então, precisa estar tudo muito bem organizado para que esse bebezinho responda. Fora isso, eu gosto muito de usar aminoácido também. Então, geralmente eu uso arginina, L-carnitina, para dar esse suporte aí para esse desenvolvimento fetal.
Tá vendo, gente? Nós somos um tripé aí maravilhoso. Maravilhoso. Vem com a gente que você vai ficar bem. Ultrassom, pré-natal Exatamente. e nutrição. Exatamente. Você não precisa de mais nada. Ai, mas é. E, Ana Lu, mas tem algum whey, assim, específico? Tem algumas marcas que eu gosto de utilizar que utilizam adoçantes naturais. Eu não uso adoçante artificial em gestante. Marcas mais clean label, né? Mas é aquela coisa assim da proteína hidrolisada, pura, não sei o Aí quê. depende muito da absorção de cada paciente. Geralmente, se não tiver nada, eu utilizo o whey normal mesmo, concentrado. E aí tem gente que fala assim, né? Você vê, olha, chuva de conhecimento aqui dessa parte nutricional. Aí tem gente que fala assim, vai na nutricionista, né? Vai te ajudar. Eu falo assim, para todas as pacientes irem para nutricionista. Agora, principalmente aquelas, né? Eu pego muito no pé aquelas que têm diabetes gestacional, que tem risco aumentado de pré-eclâmpsia, risco aumentado de bebê com restrição, risco aumentado até de prematuridade. Eu falo, olha, vai realmente para nutricionista. Ah, não, doutora, mas eu sei, né? O que eu como que não é bom, né? Industrializado, né? Só que as pacientes, as pessoas têm que entender que é algo muito mais profundo, né? Olha, você está falando meta proteica. Você vai saber lá qual é a sua meta proteica? Você não sabe qual é a sua meta calórica, meta proteica. Então, assim, não dá para simplesmente achar que sozinha a gente vai conseguir alcançar o que uma pessoa que passou anos e anos estudando tem ali para nos proporcionar, né? Então, assim, é muita inocência achar que sozinha a gente vai conseguir isso. Então, assim, gente, entender que esse olhar multidisciplinar, né, para paciente, ele é importante. Olha aqui o que, a gente está falando, né? São N fatores que vai colaborar de uma forma muito assertiva para o desenvolvimento para o desenvolvimento do bebê, né, para esse processo da mãe e também já como você falou, né, para o bebê nos primeiros meses de vida. Exato. Muda tudo. E aí conta com o aleitamento, tudo isso. E aí é um bebê que até ali na parte quando nasce, o bebê nasceu. Muitas vezes você faz esse acompanhamento do bebê também em relação à suplementação ou não? Eu faço, mas geralmente eu termino olhando mais para a mãe. Porque como o bebê ele vem acompanhado geralmente do pediatra, perfeito. Eu termino não intervindo. Eu intervenho mais na suplementação materna, porque se ela tiver aleitamento exclusivo, ela vai estar ali demandando nutriente para esse bebê. Então, a gente suplementa a mãe, porque de alguma forma a gente está suplementando o bebê também. Sim, isso quer dizer, tá passando para ele. Se essa mãe teve algum histórico de anemia não tratada na gestação, enfim, com déficits nutricionais, aí eu termino fazendo algum complemento, às vezes a prescrição do pediatra. Mas o meu cuidado maior é realmente com a mãe. O bebê ele chega para mim mesmo lá por volta dos 5, 6 meses, que é quando vai iniciar a introdução alimentar. Eita, que é uma fase muito gostosa, viu? Eu acho. É uma fase que dá bagunça. Dá muita bagunça, né? Exatamente, nós vamos falar sobre isso. Mas só uma última curiosidade que eu tinha. Alguma gestante já chegou para você com algum hábito, assim, ou dizendo que quer comer alguma coisa muito esquisita? Isso tem um nome, não tem, amiga? Como chama quando a gestante quer comer alguma coisa que não é o habitual de comer? Ai, não sei. Ai, tem um nome, mas eu não Tem lembro nome agora. Também, mas eu não sei não qual é. Já chegou pra você alguma gestante querendo comer tijolo, Essa areia? mulher tem anemia, meu amor. Essa mulher, aquela mulher, eu vou comer terra. Querida, deixa eu fazer um hemograma aqui que você tem anemia, né? O que a gente chama geofagia, se eu não me engano. Mas isso acontece, mas isso existe, por isso que eu tô perguntando. Olha, nunca me foi relatado, tá? Pode ser que aconteça, mas elas não verbalizam. Mas desejos estranhos sempre tem. Nossa, doutora, ai, deu uma vontade de comer não sei o que, aí o marido que lute, né? Marido que lute, minha filha, o marido que lute. Elas falam muito assim, dá vontade de comer doce, né? Mas assim, coisas normais. Coisa que todo mundo come. Gente, eu vou falar uma coisa, tá? Não é porque você tá grávida, que a barriga tá ali crescendo de todo jeito, que aí você vai assim, eu tô grávida, né? Então deixa eu me permitir, porque eu vejo que tem muito... Às vezes acontece muito isso. A paciente, não, mas né, vou me permitir porque eu tô grávida, porque eu trabalhei muito, então é aquela forma de compensar, né? Só que a gente precisa, é uma linha muito, muito tênue, então a gente precisa ter muito cuidado com essas compensações, porque a gente estava conversando aqui sobre ganho de peso, né? E quando a gente fala de ganho de peso excessivo na gravidez, a gente não está falando por uma questão estética, acredite, é uma questão de saúde, porque a gente sabe que aquelas mulheres que ganham muito peso na gravidez têm uma chance aumentada de desenvolver um quadro de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, né? Então, assim, é muito além do que estética. Mas a gente sabe também que mulheres que ganham muito peso, né, têm uma incidência maior de fazer quadros de depressão pós-parto. Então, assim,
é um mundo, né, que precisa ser valorizado, né? Ah, não, tô grávida, então deixa eu aqui comer, né, me compensar, enfim. Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado. Se tem uma fase que eu acho que tem que focar na alimentação, é a gestação. Porque você está fazendo ali por outra pessoa que depende de você naquele momento, né? Sim, tem um propósito. Tem um propósito, exatamente. Então, a gestação, ela vai repercutir para sempre. É o que eu sempre digo, são os 1000 dias de vida mais importantes da vida do seu bebê. Nenhum outro momento você vai conseguir intervir diretamente nessa saúde. Nenhum outro. Então, passou essa janela, acabou. Não tem como voltar. Ô, Ana Lu, fala um pouquinho dos 1000 dias. Acho que o pessoal, tem muita gente que não sabe. O que são os 1000 dias? Os 1000 dias eu considero 1100, tá? Os 1100 dias da Ana Lu. Seria ali os 100 dias pré-concepção, os 3 meses mais ou menos, que a gente já vai começando a preparar o terreno metabólico desse futuro bebê. Então, os 1000 dias, ele é a possibilidade de a gente mexer ali com a epigenética. Então, durante a gravidez, tudo que aquela mãe faz vai ter um ponto positivo ou negativo na expressão genética. Eu digo ali, a genética está lá, ela existe, só que a expressão dela vai depender muito do ambiente. E quem é o ambiente? A mãe. Então, não tem muito como fugir disso, né? O que ela come, o que ela faz, qual é o estilo de vida dela, vai estar, de alguma forma, dando informações para esse bebezinho. E, aos 2 anos, a gente fecha a janela dos 1000 dias, porque é onde fecha a parte do neurodesenvolvimento da criança. Então, tá ali formado. Não tem mais o que fazer, assim, na parte de movimentação ambiental ali para modificar isso, né? Ai, caramba, interessante, né? E assim, e Tanto quando... que é importante, né? Pois é. Esses 1100 dias. 1100 dias. Foca, não são 1000 dias, são 1100 Pois é. dias. E aí entra no... Quando a gente fala de introdução alimentar, você recebe muita criança para fazer esse acompanhamento? Geralmente, os bebês que eu atendo vêm muito do ciclo das Da- mães, né? Que eu acompanhei, que não quer ali quebrar esse momento e termina vindo para a introdução alimentar. Então, assim, é diferente a gestante que fez todo o acompanhamento, que teve uma alimentação boa. A gente vê, assim, o desenvolvimento da criança, quando a gente olha para uma criança que não teve um pré-natal atualizado, é nítido, assim, você consegue ver. Então, para mim, é muito boa a consulta de introdução alimentar, porque é como se dissesse, deu tudo muito Deu certo. tudo certo. Tá aqui, né? E tá super bem. Então, é esse momento de fechar meio que esse primeiro ciclo, né? Ana Lu, e fala pra gente um pouquinho como é que é a introdução, a diferença da introdução alimentar por BLW e a introdução por tradicional, enfim. A introdução tradicional é a que todo mundo já viu alguém fazendo em algum momento, que é onde tem ali um cuidador que vai ficar como parte também central da oferta de alimento. Então, aquele alimento amassadinho, a famosa papinha. Já o BLW, a gente tem ali o método onde o alimento é ofertado em pedaços sólidos, inteiro, e a criança vai ser a peça central desse desenvolvimento. Então, ela que vai quantificar a ingesta, ela que vai decidir o quanto ela come. E tem um terceiro método que hoje eu termino incentivando as famílias a fazerem mais, que é o participativo, onde a gente mescla o tradicional com o BLW. Porque teve um boom, né, do BLW em alguma fase aí, principalmente na internet. Mas, na prática, a gente observa também que aquele bebê que só fez BLW, ele é um bebê que chega ali por volta de 9 a 10 meses recusando algumas texturas. Então, eu digo assim, introdução alimentar é vivência. Quanto mais vivência esse bebê tiver, mais tranquilo vai ser a relação dele com a comida ao longo prazo. Além de que eu acho que a mista, agora falando assim da minha experiência, a minha pequenininha de 1 ano e 2, ela iniciou o BLW, né? E aí era lindo, maravilhoso. E aí uma coisa engraçada até para dizer para as pessoas. Todo mundo que via ela comendo dizia, essa menina vai engasgar. Gente, ela não engasga. Não. Porque ela sabe exatamente a quantidade de alimentos que ela tem que botar na boca. O meu mais velho, quando ele fez introdução alimentar e foi a tradicional, não tinha aquele boom e tal. E também eu precisava de uma introdução mais rápida, não tinha tanto tempo. Ele engasgava muito mais do que a Celina, que come tudo com a mão e tal. Mas o que eu ia chegar no ponto de ser mista chega um momento que a gente vai precisar de ofertar a gente mesmo o alimento para ela, né? Principalmente quando essa criança já começa a sair de casa. Então, ela vai comer num shopping, ela vai comer na casa de alguém, ela vai... Porque senão vira um caos. Eu já passei por isso. No caos, A Celina que ela fazia tanto BLW que aí depois ela não se acostumou? Sim, Foi ela? amiga, foi um
problema. Inclusive, foi um problema enorme introduzir a colher pra ela, a comida. Lhe entendo, Maria. Dá pra ela, ela não aceitava. Ela queria, não, querida, eu como sozinha. Ela é muito independente, né? E assim, agora que ela tem 1 ano e 2, que eu consigo dar alguma refeição pra ela, mas não 100%, não completa. Ela sempre dá uma beliscadinha no prato dela. Então, eu sempre tenho que ter algum alimento ali que é possível de pegar. Porque às vezes não tem, né? Tipo, quando ela era pequenininha, ela comia macarrão com a mão. Ela fazia assim. Mas ela comia às vezes mais do que o meu de 7, tá? Sim. Ela amava. Só que realmente fazia muita bagunça, tal. Então chegou um momento que a gente precisou mesclar, né? E a pediatra dela falava uma coisa muito engraçada. No começo da introdução, ofereça as 2 coisas. Sim. E veja o que ela prefere. Isso. Ela escolheu o BLW, ela que escolheu, né? E assim, ela falou pra mim, Marina, cada criança vai escolher. Ela se identifica de cada tipo de alimento, né? Mas esse negócio que você falou da seletividade. A Celina, por exemplo, não é uma criança que gosta muito da textura de purês. Isso. Principalmente porque ela não conseguia pegar esse purê no BLW. Ela não foi acostumada a comer ela não foi acostumada. Essa apresentação. Aí agora, depois de 1 ano que eu tô começando a conseguir uma nova introdução alimentar. Eu estou conseguindo ofertar junto com alimentos que ela já come, ela até vai. Mas se for pra ela escolher um purezinho, alguma coisa, ela não pega, ela não come. A minha vai fazer 4 anos, ela ainda quer comer com a mão. Oh, meu Deus! Sério? Não fale isso não, Ana Lu. Você vai deixar eu sem esperança. Assim, passa vergonha. Eu passo com a minha de Estava lá em Portugal, a criança quer jogar o talher e pegar tudo com a mão. A Celina na Disney, minha filha, foi uma desgraça. Ai, meu Foi terrível. Deus. Gente, você já passou dessa fase. Pelo amor de Deus, pega o talher. Gente, eu peço desculpa difícil. nos restaurantes. Desculpa também. pela bagunça. Às vezes eu tento pegar um pouco embaixo, sabe? Assim, eu tento porque eu fico com vergonha, amiga. Você não faz ideia. Você não faz ideia. O que é? É uma tristeza. Gente do céu. A da minha filha, de Maria Carolina, eu fiz o introdução alimentar mista. Então, eu fazia assim. Eu colocava, e aí ela sempre se acostumou aos 2. Fazia BLW, e aí eu ficava lá com a colherzinha também, ela super aceitava, enfim. E hoje eu vejo que é uma criança que ela tem muita autonomia. Sim. Assim, agora ela tem 3 anos, né? Mas assim, desde quando ela era menorzinha, eu botava no prato, ela pegava a colherzinha dela. Eu, filha, tá na hora de você que vai comer. Aí ela pegava. Hoje que ela fica, ai, mãe, vem me ajudar. Eu, mulher, tu já sabe comer sozinha. Ela, vem me ajudar. Assim mas mesmo. assim, ela teve essa autonomia. Ela não tem muito problema, assim, com texturas, enfim, porque... Teve essa vivência. Essa vivência. Agora, rapidão, vai a melhor dica, tá? Pra quem vai fazer a introdução alimentar de criança. Tenha um cachorro em casa. Gente, sim, é sucesso. Tem um cachorrinho, Tenho. Porque eu tenho uma cachorrinha Tuti, né? E aí, era ela... Imagina, uma bebê de 6 meses comendo e fazia aquela bagunça e botava no chão, aí vinha a cachorra e comia. Gente, a cachorra engordou. A cachorra ficou uma bola. Eu sei o que você tá passando. E o pessoal, o que é que você fez com essa cachorra? Foi só a introdução alimentar da minha filha. Eu sei, eu tenho 2 em casa, eu tô sabendo o que você tá falando. Acontece a mesma coisa. Só que agora, o pior é que a Celina aprendeu. Então, ela come um pedaço e o resto ela fala au, au. E já joga. Ela ama, entendeu? Que desde pequenininho os cachorros ficavam em volta dela. Ela já e hoje em dia eu digo, não, é da neném, é da Celina. Au, au. Gente, é uma parte dele. É uma parte dela, uma parte do cachorro. Já tá exatamente. certo isso. Vai. E essa questão assim de garfo, tem uma fase da introdução alimentar que é para começar o treino do uso de garfo, que é com 9 meses. Então, assim, eu até fiz o treino lá em casa. Eu ia dizer, eu passei por essa fase, mas não deu certo. Mas não sei. Ela até sabe pegar o garfo, mas ela só não gosta de usar mesmo. Exatamente. A gente mas tá tem vivendo. Essa fase, A gente tá vivendo em looping, então. Aqui. Todo mundo passando pela mesma coisa. Ai, muito bom. Ô, Ana Lu, me fala uma coisa. Você recebe, porque hoje a gente sabe que o ideal é que a criança ela não consuma açúcar antes dos 2 anos de idade. Gente, o que pra mim, o que na minha vida foi um caos, porque eu sempre tive isso, eu não vou ofertar açúcar para minha filha com menos de 2 anos. Aí a minha mãe me visitar, eu morava em São Paulo na época, e a minha mãe me visitar. Ai, nem um sorvetinho, tadinha dela. Aí eu, mãe,
mãe, pelo amor de Deus, não pode. Recomendação, né, de sociedade, de pediatria, nutrição, não pode ofertar açúcar antes de 2 anos. E você acredita que minha mãe dava escondido? Não, sério. Eu sei também. Vós, Gente, né, acontece. tias, enfim, não Não. faz isso. Por quê? Porque a gente estuda, né? A gente vai em busca do que é melhor E pro nosso dificulta o filho. trabalho da mãe. Então, assim, vai um recado, vamos dar um recado, né, pras vós, pras tias, pras sogras, né? Assim, se a mãe falou que não é pra dar, Não é pra não dar. dá, não dá. E não é pra ficar, mas não conta pra tua mãe não, tá? E fica lá, porque, caramba, a gente tá em busca ali do que é melhor pro nosso filho. E, realmente, antigamente não tinha isso, né, de não comer açúcar antes de 2 anos. Minha mãe falou que eu tinha 4 meses, aí ela me deixou com a minha tia tinha 10 anos, tá? Aí ela me deixou com a minha tia, e quando viu, a minha tia tava me dando uma balinha, assim. Eu tava, meu Deus! Logo bala, Gente, é puro açúcar. Gente, apenas, entendeu? uma bala. Apenas. Então, assim, antigamente não tinha muito, né, isso. Isso é uma coisa mais, não é tão atual, mas é uma coisa que já existe essa recomendação, né? Existe essa recomendação e vem a questão também cultural, porque antigamente, ainda hoje, o doce é muito visto como afetivo. Então, assim, é o avô que quer acolher, é o bolo de não sei de quem, é uma história também familiar. Mas é importante a gente trazer esses avós, ou a tia, ou a tio, para perto em relação ao que a gente tem de atualização. Eu sempre digo, se possível, leve quem vai estar em volta da introdução alimentar, porque é um momento de alinhamento com a família. A introdução alimentar é da casa, não é do bebê. Então, se a casa não estiver alinhada com esse momento de introdução, não vai fluir. Porque o bebê ele não tem escolha, né? Ele vai seguir o ritmo e a modelação do ambiente. O que derem pra O ele. que né? derem para ele. Então, tudo isso vai ser assim, extremamente determinante na introdução alimentar. A minha mãe também já tentou fazer isso, tá, Amanda? Você não importa. Olha isso, Então a você mãe não de tá uma sozinha, nutricionista. amiga. Acho que pra você foi pior. nossa, aí, realmente. E é uma coisa assim que pode causar um problema até nas relações, porque você está lidando com a confiança, né, da criança, com vários aspectos. Mas a informação acho que é sempre o melhor caminho, porque quando a gente sente e explica, talvez exista essa noção melhor do que está acontecendo, porque o intuito é bom, a gente entende, mas são repercussões que vão gerar ali problemas para a vida inteira, né? Infelizmente. Ô, gente, mas de vez em quando dá uma escapadinha. Eu vou ter que contar uma coisa que aconteceu. Ai, meu Deus. Lá vem. Momento confissão. Lá Momento vem, né? confissão. A gente tava na Disney, né, com as crianças, e aí teve um momento, eu levei minha mãe pra me ajudar, né? Só que teve um momento, a minha mãe, ela é tipo assim, aventureira, assim, ela quer sair, desbravando as coisas, e ela saiu e deixou eu, meu marido e as 2 crianças, né? E a Celina é o caos, né? Acho que quem me acompanha na rede social sabe, ela é assim, ela vale por 5 Ela é muito crianças. danada, gente. Ela é muito danada. Ela é muito danada. E o Joaquim tava ali perto, ele não dá muito trabalho, e a Celina no colo, e a Celina queria descer, a Celina queria andar e tudo, e a gente tava comprando uma pipoca nesse momento, e assim, tudo em inglês, cartão internacional, aquele rolo, né? E assim, carrinho da criança, e mochila na mão, e o Nicolas, meu marido, tava com a Celina no colo, e tinha pego aí uma Coca Zero, a pipoca, tava pagando, e eu junto ali, tentando pegar na mochila. A hora que a gente olha, a Celina estava assim, se deliciando com a Coca. Ela tava com o canudinho na boca, assim. O Nicolas viu ela abaixada e fez assim, que foi, Celina, que você tá quieta? A hora que viu, ela estava assim. Tomando Ela tinha- Coca-Cola. Não, como se não houvesse amanhã. E amando. E amando. O meu mais velho detesta, porque ele não gosta da sensação do gás. Então, ele não toma água com gás, não toma refrigerante, nada. Nunca na vida que a gente ia se preocupar. Só que a gente esqueceu que eu tenho um terror em casa. É um terror. E aí, ela estava assim, quietinha, abaixada. E ele segurando o copo aqui. E ela Ela mandando ver na Coca Zero. Ainda bem que era 0, mas eu posso dizer, minha filha experimentou Gente. Coca e não foi porque eu dei. Gente, você vê, né? A filha da Marina, ela é bem branquinha, ela é bem carequinha. Ela, né? Parece uma princesinha. Agora solta 2 minutos pra você ver o caos, Não. o terror. E ainda ela tava de boné, então assim, eu acho que meio que tampou tudo assim, ó. E a hora que a gente foi ver. Dela. Aí meu marido até brigou com a minha mãe. Poxa, a gente trouxe você pra ajudar e você saiu e a menina tomou Coca. Já pensou?
pensou? Meu gente, Deus. não dá pra viver com essa culpa. Não fui eu que dei. Não fique com essa culpa. Deixa essa culpa pra lá. Acontece. Escapou, foi mal. Agora, uma vantagem também, quando a gente faz uma introdução alimentar organizada nesse aspecto, é porque depois eles mesmos não querem. Tipo assim, a minha filha, por exemplo, ela gosta da folia. Ela vê a embalagem, gosta porque tá todo mundo comendo. Sim. Mas ela dá uma mordida e perde o interesse. Uhum. Então, porque assim, o paladar também não é receptível a esse tipo de excesso de alimento. açúcar. Claro que ela come, eu não fico, né, controlando em aniversário, enfim. Mas ela não tem aquela paixão, assim, algo que brilhe os olhos, sabe? Eu acho que isso é muito construção também do dia a dia, desses 2 aninhos bem feitos na medida do possível. Com alguns escapezinhos. Mas acontece. Muito bem. Ana Lu, e se você pudesse dar um conselho? Se você pudesse dar um conselho para uma mulher que está aí, né, nas tentativas, enfim, já tentou de tudo, já fez exames e nada, que conselho você daria? Olha, eu acho que a primeira coisa é olhar o que realmente já foi avaliado. Porque essa questão de já fiz de tudo. Às vezes a paciente chega para mim, eu não sou fertileuta, eu não sou médica e ela ainda não fez 50% do que teria ali à disposição para fazer. Então, acho que a primeira coisa é não se contente, às vezes, com o tempo passando e alguém falando que é normal não engravidar, né? Então, a gente tem ali um prazo de 1 ano, um casal que não tem nenhuma questão reprodutiva. Após isso, já é sim uma questão de infertilidade e merece ser acompanhado com esse olhar e esse cuidado. Então, busque protagonismo, informação, questione a equipe multidisciplinar também. Eu acho que esse ponto é importante, porque eu vejo muita paciente que perdeu muito tempo nessa história de tá tudo bem, é só tentar, tá tudo bem, Não tem nada errado. Não tem nada errado. E, infelizmente, quando ela chega, às vezes, na parte da ginecologia, sem ser com olhar reprodutivo, faz aqueles exames de rotina, né? Uma coloscopia, uma ultrassom de rotina, mas não é investigado. Aí, quando a gente vai olhar o exame, nem a parte hormonal foi dosada nas datas ali do ciclo. Então, tem muita gente que acha que já fez de tudo, mas ainda não fez. Então, busque sempre uma segunda opinião se você já está nesse looping. E casais que têm alguma questão de infertilidade, já 6 meses de tentativa já seria o momento de buscar. O segundo ponto é não desista, né? Se é algo que faz o seu coração ali brilhar, se é um sonho, que você quer aquilo todas as noites, siga nessa jornada e vá atrás de uma boa equipe que possa te ajudar, né, a viabilizar esse sonho. E é possível. É possível. É possível. E terceiro, procure a Ana Lu. Que é o mais importante. Muito Busque bom. a nutrição, é isso. Importantíssimo. Muito. Gente, é isso. Acho que a gente, foi bom demais. conversou bastante. Sim. Acho que esse projeto, né, do Pode Gestar, o nosso intuito é compartilhar conhecimento, informação. Então, é por isso que a gente sempre traz profissionais capacitados e qualificados, né, para conseguir passar para o pessoal que está nos assistindo esse olhar mais de informação mesmo, né? De, caramba, isso daqui é desse jeito, eu não sabia que era assim. Então, eu acho que o intuito, né, e o propósito dele é bem legal. E por isso, Ana Lu, que a gente pensou em trazer você, que é uma nutricionista super antenada, enfim, sempre... Gente, atualização, tá? Tem que existir a atualização. Sim. Ah, tá, mas fulano já é nutricionista, já é obstetra, né, há 5, 6 décadas, não sei o quê. Se atualiza. Se ele estiver se atualizando, maravilha. Mas, né, é assim, ó. Hoje, o que é uma verdade absoluta, amanhã já não é mais. Então, se o profissional ele não se atualiza, ele não vai conseguir te orientar de uma forma assertiva. Então, assim, a Ana Lu, né, super atualizada, antenada, a gente acaba compartilhando muitas pacientes. Então, Ana Lu, queria te agradecer, tá? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que foi muito legal. Quem assistir esse episódio de hoje, eu acho que vai, né, adquirir muito conhecimento. E é isso, gente. Comentem aí, curtam, falem o que achou. E Ana Lu, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer partilhar a vivência clínica, né, com você, Amanda, e a Marina também, porque a gente sabe que está fazendo ali um pré-natal realmente diferenciado. E é bom ter esse suporte médico, né? Trabalhar com... Quando chega da Amanda, eu disse, está bem organizada. Sei que estará com tudo ok, com os exames completos. E isso é maravilhoso, porque facilita muito o meu trabalho também como Nutri. Sim. Então, realmente é um trabalho em equipe e não se constrói pré-natal com uma mão só.
né? São várias mãos ali que vão garantindo o bem-estar fetal e materno. Então, eu que agradeço. Tanto a prática do dia a dia, quanto hoje o convite de vocês. Ai, Que maravilha. bom, que bom. Gente, então é isso. Beijos, beijos. Beijo, beijo. Se inscreve no nosso canal, hein? Não esquece.